E hoje eu vou ensinar você a como se encontrar dentro do seu próprio mapa astral através da astrologia sideral. Em algum momento da sua vida, você já olhou para o seu mapa e pensou bem assim: de todos esses signos, casas, planetas, quem sou eu dentro disso tudo? Então, cada signo e planeta representa uma pessoa específica. Sua mãe é representada por determinado planeta, seu cônjuge, seu pai, irmãos. Mas qual é o planeta que especificamente representa você dentro do seu próprio mapa? Então, se você ficou curioso para entender mais, venha comigo para o vídeo. O seu mapa é como se fosse um bolo dividido em 12 fatias, e cada fatia tem relação com uma casa astrológica que tem relação com uma área específica da sua vida, uma pessoa específica. Então, a primeira fatia do bolo tem relação com uma casa 1, que tem relação com você. Ela representa você próprio dentro do seu mapa. E isso é tão importante que as pessoas às vezes não param para pensar nisso. Elas estão preocupadas com outros parentes, familiares dentro do mapa delas, mas elas não param para meditar a respeito da própria casa 1 delas. Então, você deve descobrir qual é o signo que está dentro da sua casa 1, porque aquele signo ele vai contar a história. Então, para isso você precisa saber qual é o seu signo ascendente, porque a casa 1 ela é como se fosse o ascendente. Existe uma sutil diferença que não vale a pena entrar nesse pormenor, mas interprete como casa 1 sendo a mesma coisa que Lagna, como sendo a mesma coisa que o ascendente. Então, eu vou salientar para vocês que este material aqui, ele é único e exclusivo para a astrologia sideral e os mapas calculados pela astrologia sideral. Então, em 95% dos casos, o ascendente calculado pela astrologia tropical, ele vai mudar em 95% dos casos quando calculado pela astrologia sideral. Então, eu peço para você acompanhar a linha de pensamento utilizando o seu mapa sideral e aplique a metodologia neste mapa, porque senão você não vai ser preciso, razoavelmente será impreciso. Então, se você ainda não conhece seu mapa astral pela astrologia sideral, eu vou deixar um link na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para o meu tutorial, em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular o seu mapa. No exemplo aqui nós vamos utilizar o mapa do norte da Índia, que é lido em sentido anti-horário. Então, qual é o grifo que nós vemos aqui? Este é o grifo do signo de Aquário. Então, pelo fato de que Aquário está compartilhando o mesmo espaço que esse quadrado aqui, ele está dentro da casa 1, porque aqui vocês podem ver o número 1. Então, se trata de uma pessoa que tem o ascendente em Aquário. Então, o Aquário ascendendo na linha do horizonte, na direção leste, significa que essa pessoa, ela assume a personalidade de Aquário, como, por exemplo, a busca por pertencer a grupos sociais, uma tendência a ser futurista, voltar-se para a ciência, a ter uma abordagem mais científica e espiritual ao mesmo tempo. E qual é o planeta que rege o Aquário? São 3 planetas que regem Aquário. Para tentar responder essa pergunta, eu vou englobar todas as linhas de astrologia zodiacal para que não fique margens de dúvidas aqui. Aquário ele é regido por 3 planetas: Saturno, Urano e o nó do norte da Lua, que é conhecido na astrologia védica como o Rahu.
O Saturno é um planeta visível a olho nu. Então, por ele ser visível a olho nu por si só, por essa característica só, ele vai representar coisas conscientes do signo de Aquário, formas físicas. E o regente Urano, ele representa coisas invisíveis de Aquário, porque ele é invisível ao olho nu. Ele está para além da órbita de Saturno, então a gente não consegue olhar Urano, a não ser que tenha um telescópio. Então ele representa coisas inconscientes de Aquário, ele não vai representar um indicador concreto. E o outro planeta kármico, de acordo com algumas linhas da astrologia védica, é o regente kármico Urahu. Só que Urahu ele também não é um planeta de fato, ele representa um eclipse, uma sombra no espaço. Então, de todos esses planetas, o único que de fato representa formas físicas, coisas concretas, é o Saturno. Então, o Saturno vai ser o regente de Aquário, porque o Saturno é o regente antigo de Aquário de qualquer jeito. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Sempre que vocês estiverem trabalhando com astrologia sideral ou com astrologia védica, vocês vão conservar a regência antiga de Aquário. Saturno rege Aquário e ele vai representar o dispositor da casa 1, onde justamente está o signo de Aquário. Então, quando eu falo planeta dispositor, é a mesma coisa que o planeta que rege a casa 1, que rege Aquário. Então, para uma pessoa com ascendente em Aquário, ela se torna Saturno. Ela assume a personalidade de Saturno no mapa. E isso é muito importante de estar bem claro. Porque o signo que rege o seu ascendente, o planeta que rege aquele signo, ele é de extrema importância porque ele representa a sua abordagem inicial perante a vida. Aquele signo, ele é como se fosse a sua pele, o seu cabelo, o tipo de roupas que você veste, a sua apresentação social, a maneira que você resolve surgir no mundo, o seu cartão de visita, a sua aura. Ele é muito importante. A pessoa veste a personalidade de Aquário. Então, o planeta que rege o Lagna, ou o ascendente, ele se chama na astrologia védica de Lagnesha. Então, para uma pessoa com ascendente em Aquário, o Saturno é o Lagnesha. Então, isso é uma coisa. Aí você deve estar pensando assim, ué, Lucas, mas eu sempre ouvi dizer que o Sol rege a identidade da pessoa, que a Lua rege as emoções da pessoa e que são os indicadores mais específicos para descrever a personalidade da pessoa. Mas isso não é bem verdade quando nós temos um ascendente. Quando nós temos um ascendente, os planetas vão reger casas específicas. Então, por exemplo, para uma pessoa com um ascendente em Aquário, o Sol ele não vai mais reger ela. Sabe por quê? Porque ela vai ter o signo de Leão na casa 7. Então, o Sol, na verdade, rege o cônjuge dela. Então, sempre que a pessoa com ascendente Aquário lê descrições de personalidade de um Sol, do signo solar, ela, na verdade, não está lendo sobre ela, ela está lendo sobre o cônjuge dela, porque o Sol rege a casa 7 no mapa de uma pessoa com ascendente em Aquário. Entendeu? Outra coisa, a Lua, você vai ouvir dizer que a Lua ela representa as nossas emoções. Sim, como um indicador genérico, como a nossa mente opera, mas só que para uma pessoa com ascendente em Aquário, ela vai ter o signo de Câncer aqui na casa 6. Então, isso significa que a Lua rege a casa 6 para uma pessoa com ascendente em Aquário. E a casa 6 representa inimigos declarados. Então, sempre que a pessoa com ascendente Aquário lê sobre o signo da Lua dela, ela na verdade está lendo sobre os inimigos declarados dela. Entende? Quando tem um ascendente,
os planetas eles deixam as suas funções genéricas e passam a ter funções específicas. Aí a pessoa que não entende isso muito bem e tem ascendente em Aquário, por exemplo, ela vai pensar assim: ah, eu tenho o meu Saturno no mapa. Então o Saturno ele representa a carreira, o Saturno representa colegas de trabalho. Para o ascendente em Aquário, não. Não mais, porque o Saturno ele vai reger a casa da identidade. Então o Saturno ele deixa de ser um planeta de carreira e passa a representar a identidade da própria pessoa. Qual é o signo que vai estar na casa 10 para o ascendente em Aquário? Vai ser o signo de Escorpião. Ela vai ter Escorpião na casa 10. Então, o planeta de carreira dela não vai ser Saturno, mas sim Marte. Marte rege a carreira dela, porque ela tem Escorpião na casa 10 e Marte rege Escorpião. Então, é isso o que é de fundamental importância. Você identificar o ascendente e qual é a função específica que cada planeta vai ter de acordo com aquele ascendente. Então, se a pessoa tem um ascendente em Aquário, o Aquário vai descrever moderadamente a personalidade dela. Agora, existem 3 nakshatras dentro de Aquário: Dhanishta, Shatabhishek e Purva Bhadrapada. Então, isso significa que nem toda pessoa com ascendente em Aquário vai ter uma aparência parecida uma com a outra, a não ser que ela tenha o mesmo nakshatra ascendente. Isso seria mais específico. Então vamos supor que ela tenha o ascendente em Dhanishta. Isso significa que ela é uma pessoa que tem a cara da riqueza. É uma pessoa que se veste com coisas de qualidade. É uma pessoa que pode sempre andar junto de um instrumento musical. Agora, se ela tem o ascendente em Shatabhishak, que é o outro nakshatra, ela pode ter uma personalidade mais escondida, de não gostar de querer aparecer tanto, de ser fã, por exemplo, de esconder o rosto, não mostrar o rosto nas redes sociais, ser fã de fotografia. Se ela tem o ascendente em Purva Bhadrapada, que é o outro nakshatra de Aquário, ela vai ter uma aparência altamente sexy e provocativa. Porque cada nakshatra ascendente ele vai se comportar de acordo com uma divindade. Então, o ascendente em Dhanishta, ele vai se comportar como os 8 raios de luz, que é a divindade que rege Dhanishta. A alquimia necessária para se fazer a vida e produzir e manifestar riqueza. Então, ela vai ter a aparência da riqueza com o ascendente em Dhanishta. Com o ascendente em Shatabhishak, ela vai ter a aparência de Varuna, porque é o regente de Shatabhishak. É a versão védica de Netuno. Então é uma pessoa altamente sensível artística e uma pessoa que esconde a identidade, porque Netuno é aquele que oculta a identidade, ele é uma força da noite. E Purva Bhadrapada é regido por Adya Ekapad, que é um dragão de fogo. Então, ele é altamente sexy, materialista, tem uma abordagem materialista, mas ao mesmo tempo altamente espiritual. Então, pode ser uma pessoa que é 2 caras, que tem uma faceta pública não muito conhecida da faceta privada. Então, o ascendente representa que vão ter questões mais específicas descrevendo a personalidade do nativo com ascendente em Aquário. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que Dhanishta é regido por Marte. Então, uma pessoa com ascendente em Dhanishta vai se comportar como Marte. Shatabhishak é regido por Rahu. Então, uma pessoa vai ter comportamentos rahuvianos. Purva Bhadrapada é regido por Júpiter. Então, a pessoa vai ter comportamentos parecidos com Júpiter. Não é bem isso, porque o Marte ele rege o Mahadasha de Dhanishta. O Rahu rege o Mahadasha, ou o ciclo de Shatabhishak. E Júpiter rege o Mahadasha de Purva Bhadrapada.
O que não é específico para descrever a personalidade da pessoa. O que é específico sobre o nakshatra ascendente é a divindade que habita aquele nakshatra, que não vai se repetir em nenhum outro lugar do horóscopo. Porque, por exemplo, a pessoa com ascendente em Dhanista, então significa que Marte descreve ela, mas espera aí, Marte também rege o Mahadasha de Mrigashira, que também rege o Mahadasha de Chitra. Então, uma pessoa com ascendente em Dhanista vai ser parecida com uma pessoa com ascendente em Mrigashira e com ascendente em Chitra, por causa da regência do Dasha de Marte? Não é específico. Shatabhishek tem uma Mahadasha de Rahu, então uma pessoa com ascendente em Shatabhishek vai ter o mesmo comportamento de uma pessoa com ascendente em Ardra ou Swati Nakshatra, por causa do Mahadasha de Rahu? Não é específico. E por último, Purva Bhadrapada, tem o Mahadasha de Júpiter, então uma pessoa com ascendente em Purva Bhadrapada vai se comportar de maneira parecida com o ascendente em Vishaka e Punarvasu, porque são os outros nakshatras cujo dasha é regido por Júpiter. Não é específico. É a divindade que é específica do nakshatra. Então, um ascendente em Dhanista ele é descrito especificamente pelos 8 vasos, os raios de luz. Ascendente em Shatabhishek é Varuna, é o Netuno que descreve a aparência da pessoa. Purva Bhadrapada é Adyakapad, o dragão de fogo que rege a aparência física da pessoa. Isso precisa estar muito bem claro quando você estiver trabalhando com uma descrição de personalidade ou pesquisando a sua própria descrição de aparência de acordo com o signo ascendente e com o nakshatra ascendente. A outra coisa que é um grande erro dos novatos é o seguinte: usar o regente do Mahadasha, do nakshatra, como dispositor da casa 1. Isso é absolutamente equivocado. Então, por exemplo, uma pessoa que tem ascendente em Dhanista, significa que o regente da casa 1 vai ser Marte? Não significa que o regente da casa 1 vai ser Marte. Marte, mais uma vez, ele rege o Mahadasha de Dhanista. A pessoa com ascendente em Shatabhishek, significa que Rahu é o regente do ascendente? Não. A mesma coisa, Purva Bhadrapada. Não é o Júpiter que é o regente do ascendente só porque a pessoa tem ascendente Purva Bhadrapada. Júpiter rege o Mahadasha de Purva Bhadrapada. Se você tem ascendente em Dhanista, o regente vai ser o dispositor de Aquário, que é Saturno. Se você tem ascendente em Shatabhishek, o regente vai ser o dispositor de Aquário, que é Saturno. Se você tem ascendente em Purva Bhadrapada, o regente da casa 1 vai ser sempre o dispositor de Aquário, que é Saturno. Isso precisa estar muito bem nítido na hora que você estiver trabalhando com dispositores. Eu gosto de usar uma seguinte metáfora, de que o signo e o nakshatra ascendente, eles descrevem a carroceria do carro. Como é que é a pintura do carro, como é que é a aparência do carro. Agora, o regente do ascendente, ou Lagnesha, representa o motorista que dirige o automóvel. Então, para isso você deve olhar onde está o Saturno no seu mapa, para uma pessoa com ascendente em Aquário, porque a casa onde Saturno estiver indica qual é a inclinação da personalidade do indivíduo. Então, se ela tiver Saturno na casa 4, indica uma tendência inicial a ser patriótico, a moldar a sua personalidade de acordo com a mãe. É uma pessoa que parece muito com os pais. É uma pessoa que consegue segurança e poder pessoal na maneira de expressar a identidade dela quando ela está próxima do país de origem dela, quando ela está em casa. Saturno na casa 4. Se a pessoa tem Saturno na casa 11, indica que a inclinação inicial da personalidade dela vai ser estilo casa 11, vai ser uma pessoa que se identifica com grupos de amigos. Então, ela tende a ter uma personalidade parecida com grupos de
sociais que ela frequenta. Saturno na casa 11. Agora, uma outra maneira de você descrever de maneira mais específica as inclinações emocionais, a maneira de responder ao mundo, a disposição dela, é saber qual é o signo que Saturno está. Porque ele vai dar indicações mais específicas. Então, por exemplo, se você tem Saturno em Gêmeos, é uma pessoa que a personalidade dela vai ser muito de conversar, de gostar de querer conversar e de conversar longamente, porque Saturno em Gêmeos a pessoa gosta de conversar e de falar longamente, igual eu estou falando aqui, de coletar informações. Agora, o nakshatra em que o Lagnesha vai, o regente da casa 1 vai, ele vai descrever cirurgicamente a personalidade do nativo. Então, existem 3 nakshatras em Gêmeos. Vamos usar como exemplo Mirigashira. Saturno em Mirigashira. Então, indica que o Lagnesha está indo para Mirigashira, o regente da casa 1 está indo para Mirigashira. Então, é uma pessoa que ela vai ter os comportamentos de Mirigashira. É uma pessoa que ela pode estar sempre bebendo alguma coisa, porque é o nakshatra de Soma, a forma deificada do deus Lua, da Lua. Soma está sempre carregando um líquido que é a fonte da eterna juventude. Então, uma pessoa com Lagnesha e Mirigashira é uma pessoa que está sempre buscando ter hábitos mais saudáveis. É uma pessoa que gosta de estar perto da floresta. É uma pessoa que é muito competitiva na maneira de espalhar informação. Pode ser um jornalista voraz. Pode ser uma pessoa altamente sedutora. Uma pessoa que pode se envolver em relações incestuosas. Por que eu estou dizendo isso? Porque só pelo fato de você ter o Lagnesha em Mirigashira significa que você vai manifestar de forma física e orgânica na sua personalidade os temas de Mirigashira. Então você é a divindade Soma. Você assume a personalidade da divindade do nakshatra Mirigashira. Mais uma vez, você vai ouvir dizer que Marte é o regente de Mirigashira. Marte não é o regente de Mirigashira, Marte é o regente do Mahadasha de Mirigashira. A divindade que mora em Mirigashira é Soma ou Chandra. Então, a pessoa com Lagnesha aqui, ela vai ter uma aparência de Soma ou de Chandra. Pode ser uma pessoa que se relaciona freneticamente com várias pessoas, não ao mesmo tempo, mas que tem um histórico de longos relacionamentos e ela não consegue se comprometer por muito tempo. Pode ser uma pessoa que é colecionadora de relacionamentos, de pessoas, porque ela é tão sexualizada como Soma. No mito védico, Soma, o deus Lu era casado com as 27 irmãs, ou os 27 nakshatras. Então, a pessoa está manifestando de forma física e orgânica a personalidade dela através da divindade do nakshatra Mirigashira, onde está o Lagnesha dela. Isso precisa estar muito bem claro. A outra coisa que eu quero que você olhe é se o Saturno está fazendo aspecto com algum outro planeta. Porque se você tiver Saturno em conjunção com Plutão, significa que a sua personalidade vai ficar plutônica, significa que vai ser uma pessoa que ela vai ter obsessão por domínio, controle, coisas de Plutão. Você deve olhar também se não tem algum planeta dentro da casa 1. Porque qualquer planeta dentro da casa 1 indica que você vai assumir a identidade daquele planeta como uma pele. Então, se você tiver ascendente em Aquário e Júpiter em Aquário, significa que você não vai ter só mais a aparência de Aquário, mas também de Júpiter. Então, pode ser uma pessoa mais pesada, grande. Se você tem Mercúrio na casa 1 em Aquário, pode indicar uma pessoa que é mais jovial, que tem uma aparência mais jovial, mirim, porque Mercúrio é um planeta mirim. Então,
Planetas dentro da casa 1 também vão mudar a personalidade e a aparência física da pessoa. Você deve olhar os trânsitos planetários em cima do Saturno, se você tem ascendente em Aquário, porque eles vão influenciar você individualmente. Rahu, Ketu transitando em cima de Saturno vai indicar que você vai ter mudanças extremas de personalidade. Se você tiver um trânsito de planetas dentro da casa 1, também é uma outra forma de influenciar você muito fortemente. Então, se você tem Rahu, Ketu transitando dentro da sua casa 1, você vai ter mudanças muito extremas de personalidade. E, por último, mas não menos importante, o Mahadasha do regente da casa 1 vai indicar que você vai ter uma mudança extrema de personalidade. Então, quando você passar pelo o Mahadasha de Saturno, necessariamente você vai ter uma mudança muito notória de personalidade, porque o Saturno ele vai ativar os temas da casa 1. Então, essa é a maneira mais específica de você entender você próprio dentro do seu mapa. O ascendente representa a pele, a carroceria do automóvel. Agora, o regente do signo da casa 1 representa o motorista. O Lagnesha representa o motorista. Então, ele representa a essência, a psique, a disposição do indivíduo no mundo. Tá certo? Então, eu espero que você tenha aprendido uma coisa nova hoje. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado!